Bem-vindos à aula de hoje, onde vamos falar sobre curativos. Muito prazer, meu nome é Nívia Martins, sou professora, enfermeira, e eu estou aqui para conversar com você a respeito dos curativos e, consequentemente, daquilo que é necessário que seja realizado para que a cicatrização de uma ferida aconteça. Antes de qualquer coisa, gostaria que você curtisse, compartilhasse e, principalmente, caso você não seja inscrito, queira se inscrever e ativar o sininho para que as notificações cheguem até você e, desse modo, você venha acompanhar as aulas que a gente vem tentando implantar aqui no canal, ok? Sem mais, vamos falar um pouquinho sobre curativos. Uma das situações mais agravantes quando a gente pensa num indivíduo hospitalizado, debilitado, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é evitar que a ferida aconteça. Mas quando é inevitável, afinal, se o indivíduo está ali no leito, se a localização, o espaço físico desse indivíduo não é um espaço adequado no sentido de promover um processo circulatório adequado, então torna-se quase que impossível evitar essa coisa da formação de feridas, de lesões, mas não só nesse contexto, em qualquer situação. Por quê? Porque toda ferida pode tornar-se desvascularizada. Assim sendo, toda ferida pode se tornar contaminada, toda ferida pode infectar-se de alguma forma. Então nós precisamos ter em mente que não é só aquela pessoa que está ali hospitalizada que pode ter uma lesão, mas qualquer outra pessoa, a forma como a ferida foi realizada, a forma como aconteceu, não necessariamente vai mostrar se ela vai ou não se infeccionar em algum momento. Então a gente precisa ter em mente que o curativo, ele tem a responsabilidade de evitar a propagação, dentre outras coisas, né, de micro-organismos nesse local, que vai, despotencializar os nossos sistemas, potencializando a proliferação das bactérias e impedindo, inclusive, uma resposta imunológica do nosso organismo. E tudo isso é necessário para que a cicatrização aconteça. De qualquer maneira, gente, a ferida, ela possui ao entorno de si, seu tecido, esses elementos aqui, olha, ao me refiro, tá vendo? Epitelização e granulação, o tecido externo de uma ferida. Epitelização e granulação é a parte de fora de uma ferida. É o local vascularizado. É o local que existem células epitelizadas, então células que recebem ainda o suprimento sanguíneo e que podem e vão com certeza colaborar muito para um processo de cicatrização. Então é necessário, num processo de curativo, tratar essas duas primeiras áreas aqui de epitelização e granulação, porque é ela quem vai sustentar aquele elemento que você estiver colocando naquela ferida, a fim de que essa ferida comece, então, a mostrar sinais de vida. Os demais tecidos, o mais interno, esfacelo e liquefação, e a necrose ou coagulação. Eu fiz aqui um esquema, não sei se está dando para vocês perceberem, onde eu mostro essa extensão, essa parte aqui de fora, que é, na realidade, a epitelização e a granulação. É a área externa de uma ferida, onde existe ainda circulação e que precisa ser mantida essa circulação, a fim do resultado que a gente espera ao promover o curativo ser favorável. Essas camadas internas, essa aqui mais amarronzada, amarelada e amarronzada, é o esfacelo liquefação.
Essa região aqui é o leito de uma ferida. Dentro dessa região aqui, nós encontramos internamente secreções denominadas como exudativas ou exudato. Esse exudato possui algumas proteínas que mostram a reação imunológica. Então, é o processo inflamatório. Pus, secreção sanguinolenta existe nessa região, por isso chamada de liquefação. Então, o esfacelo é aquela área ali de resistência, aquela área que mostra que o organismo está tipo lutando para sobreviver, mas já está praticamente cedendo. É necessário que a vascularização chegue nessa região para que essa parte esfacelada, liquefeita, torne-se forte, já que ela vai estar recebendo suprimento circulatório. Então, no curativo, a gente precisa tratar a área externa para que essa área interna aqui de esfacelo possa receber esse suprimento circulatório, o qual já está se tornando desfavorável. Então aqui é uma área, podemos considerar uma área vitalizada, tá? Uma área vitalizada, é uma área que tem vasos, é uma área que tem funcionalidade. Já essa aqui é uma área desvitalizada, já está deixando de receber a quantidade de sangue específico para que ela possa sobreviver. E essa aqui, em preto, aqui dentro, é a necrose ou a área de coagulação. Então aqui já não há mais nenhum tipo de vitalização, já não há mais vascularização aqui. Essa área está morta, forma uma casca preta, mostrando que ali tamponou, não tem circulação de ar. A área aqui está morta. Eu não estou falando da área interna, eu estou falando da externa, estou falando aqui fora. Então, isso aqui é chamado de necrose. Numa úlcera de pressão, que é aquele tipo de ferida, onde nós sabemos que existem túneis aqui abaixo, né? Existem perfurações, aqui é chamado de escara. Então, é necessário o desbridamento. Gente, existem duas maneiras de se desbridar uma ferida necrosada. O primeiro é denominado como atraumático. A forma como nós vamos utilizar para desbridar da maneira atraumática, como eu estou me referindo, é a utilização de certos elementos medicamentosos, tá? No caso, a utilização de certas medicações que nós vamos colocar nessa região. Por exemplo, a colagenase. A colagenase, ela promove uma certa lubrificação nessa região aqui e a descamação das bridas. Então, nós podemos dizer que as bridas vão ser retiradas sem que o organismo sofra um impacto, sem que o organismo deixe de resistir à dor propriamente dita da raspagem, da remoção, que é a forma traumática. Então, um desbridamento traumático é aquele realizado por meio de um bisturi, onde eu vou descamar, onde eu vou retirar. O gatinho está aqui querendo fazer parte da nossa aula. Deixa eu fechar a porta. Não, senhor, fica aí fora. Desculpem. Então, essa região que eu estou me referindo, né, que é uma região necrosada, ela precisa então ser desbridada, precisa ser retirado o tecido necrosado por intermédio de um bisturi. Então vai ser cortado toda essa extensão de necrose, tá? Desse modo, a gente vai expor a área interna dessa ferida. A área que ainda resiste à vascularização, a área que ainda pede para que haja circulação favorável, para que ela possa então começar a se reproduzir, as células começarem a se reproduzir. Então, não é de se reparar que a região esfacelada, liquefeita, comece a liberar por intermédio de perfurações, aberturas do próprio tecido, essas secreções retidas.
Sabe vulcão? Sabe a larva do vulcão que está ali quieta, adormecida? Então, começa a ser ativada por algum tipo de alteração, até climática. Aqui vai acontecer da mesma forma. Quando a gente começar a cuidar dessa região, quando a gente começa a epitalizar ainda mais essa região externa, a gente vai ter uma resposta imunológica. O nosso sistema imunológico vai começar, então, a trabalhar a favor desse tecido para promover a cicatrização. Então, aqui eu coloquei a nível de objetivos de um curativo. Primeiro, o curativo precisa de limpeza. Então, é necessário, gente, que essa ferida seja lavada. Ela pode ser lavada com água corrente, com sabão neutro, quando, claro, domiciliar. Se o paciente está hospitalizado, é o soro fisiológico. A gente vai irrigar esse local aqui com o soro fisiológico, lavando toda a extensão da ferida e secando bem, preferencialmente sempre numa mesma proporção, sem ficarmos mexendo a gaze de um lado para o outro. É necessário também que nas nossas mãos haja a cobertura de uma luva estéril, porque o objetivo aqui é remover esses micro-organismos que existem em torno na epitelização e granulação, para que eles não possam invadir essa região aqui de esfacelo, de necrose, para que a gente não empurre essas bactérias lá para dentro. Então, nós vamos primeiro limpar essa extensão toda, lavar essa ferida e o leito da ferida com a água e o sabão neutro, ponto domiciliar. E, no hospital, a utilização do soro fisiológico, porque ele vai, inclusive, promover a proteção e a hidratação. Esse é o objetivo. Então, a gente está protegendo esse organismo, removendo bactérias e, consequentemente, hidratando. Quando a gente fala sobre hidratação, a gente está falando de estimular esses tecidos, principalmente de epitelização e granulação, a promover, no caso, a formação de novas células e nova vascularização. Ó, a desinfecção, ela vai ser retirada. Vai ser retirada por intermédio de quem? Dessa limpeza que nós vamos estar executando. Porque o nosso objetivo é vascularizar. Então, vamos vascularizar essa nossa ferida com suprimento sanguíneo. Vamos estimular esses vasos a se proliferarem mais e mais nessa extensão, porque ele vai levar o oxigênio. Então, um tecido o qual existe oxigênio é um tecido vivo. Quando nós promovemos o desbridamento, seja traumático, a utilização do bisturi, ou atraumático, a utilização de uma pomada, o objetivo é encontrar a vascularização. Então, nós estamos preparando tudo que está em volta para proteger o que está dentro. Então, vamos tirar o que está dentro. O organismo vai expulsar o que está dentro nessa região esfacelada. É o exudato, é o pus, é a secreção, é o que está provocando a inflamação, é o que está provocando a dor, é o que está impossibilitando a chegada do sangue contendo oxigênio naquela região. Então, para promover um curativo, às vezes há necessidade da utilização de vários produtos, várias pomadas. Podemos dizer aqui, por exemplo, nessa extensão que eu fiz, nós temos que, depois da limpeza com o soro fisiológico e a água, né, nós vamos aplicar em torno de toda essa extensão um hidratante. Podemos utilizar um óleo hidratante para evitar que essa região se desvitalize. Temos que mantê-la viva, tá? Então a gente tirou a bactéria e a gente limpou essa área, mantendo essa área hidratada, com a sensação de vida, para atingir o que está aqui dentro, que é, digamos, aquela larva vulcânica. E isso a gente vai conseguir aqui no esfacelo, aplicando uma pomada, por exemplo, anti-infecciosa, antibactericida. Então, vamos utilizar uma pomada para matar as bactérias e para ativar essa região. Então, a pomada antibacteriana prescrita é que vai abrir o espaço para que essa liquefação, esse exudato, essa secreção purulenta seja eliminada.
E aqui dentro, a necrose, nela, a gente pode, por exemplo, aplicar uma outra pomada que amoleça as bridas, que amoleça o que está morto. Então, eu aqui utilizei 3 produtos diferenciados. E a cobertura que vai ser feita e que deve permanecer no local por pelo menos 24 horas. Então, nós não podemos ficar fazendo curativo 2, 3 vezes ao dia. Nós vamos fazer o curativo e deixar no mínimo 24 horas. Essa remoção aqui de brida, de forma atraumática, ela vai ser realizada com a medicação prescrita, tanto quanto a medicação, a pomada antibactericida que eu falei aqui, para utilizar na região esfacelada. Gente, eu não estou citando o nome de medicações, ainda há pouco eu citei a colagenase como um desbridante, porque é o mais conhecido no meio, tá? Mas existem tantos outros. Eu não vou fazer propaganda aqui de produtos médicos, tá? A menos que eu seja autorizada para isso. Mas o que eu quero dizer é que importante é fazermos a limpeza, secarmos. Toda a limpeza precisa ser feita num único sentido, nós não podemos espalhar as bactérias, devemos removê-la num único sentido, a parte externa e depois a parte interna, aplicando então na região esfacelada um produto anti-infeccioso, antibactericida e internamente nas bridas, numa região que esteja morta, a revascularização só vai acontecer quando removermos. Então, aplicando a pomada desbridante, tá ok? A cobertura será feita, claro, com gases, será realizada com um material qualquer que impossibilite a exposição do local, até mesmo com relação a alguns insetos, né? Principalmente quando o paciente é domiciliar. Então a gente precisa cuidar e proteger, cobrir essa região quando ela principalmente encontra-se dessa forma aqui, tá? À medida que ela vai secando, à medida que foi expulso já toda a concentração de exudato existente aqui no centro, então sim, aí é importante que a cicatrização aconteça de forma ativa. Então o oxigênio ativo, a 21% que nós temos no ar atmosférico, seja ativo nessa região. Então, em caso o paciente vai ficar até sem o curativo, já não há mais perigo, já não há mais solução de continuidade, já não há mais abertura da ferida para que ali possa pousar algum tipo de inseto e, enfim, causar aqui um agravamento ainda maior, tá ok? Então é isso, gente. A utilização do soro é no sentido da limpeza, da hidratação e auxiliando na revascularização. A aplicação do anti-infeccioso é para a remoção de exudato e, desse modo, aumentar os canais de vascularização da ferida. A remoção das bridas é para a retirada do tecido morto e dali, então, surgir a possibilidade de canais, aberturas exatas que possam vascularizar, aumentando o oxigênio do local, tá ok? Então, assim, a gente vai conseguir cumprir um processo adequado para um curativo. Importante também dizer que numa unidade hospitalar, quem promove o curativo de, por exemplo, lesões por pressão é a equipe de infecção hospitalar. Então, não compete ao técnico de enfermagem, e sim ao enfermeiro ou ao médico a execução desse curativo, inclusive o desbridamento atraumático, porque o enfermeiro, o médico, tem um pouco maior de anatomia, então ele sabe quais são as partes que poderão ser removidas sem danos maiores àquele tecido. E o técnico ele pode cometer alguns tipos de erros dentro do procedimento que não vai ser muito legal, né? Não vai ser muito favorável. Gente, é isso. Eu vou parando por aqui, como vocês perceberam, né? Eu estou um pouco rouca, então eu não posso forçar tanto a minha voz, já que eu tenho aulas a dar amanhã também presencialmente. Mas eu espero que vocês tenham curtido e compreendido o que eu quis dizer aqui, tá bom? Agradeço a paciência de vocês. Se gostaram, podem aplaudir, principalmente curtindo, tá? Curte e compartilhando. Existem muitas pessoas que estão buscando conhecimento dentro da área e estão se preparando para concursos, enfim, para seleção. E meu objetivo aqui é só de ajudar, tá bom?
Então, curte, compartilha e caso você ainda não seja inscrito, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para estar me acompanhando. Deixa também a sugestão, deixa para mim a ideia das próximas aulas, eu faço questão de atender o seu pedido, tá bom? Um beijo grande, eu espero que a gente possa se encontrar ainda essa semana. Beijos, tchau, tchau!